Já te conto que o Bitcoin voltou a ficar abaixo dos 70 mil dólares hoje, em meio a essa aversão que a gente está acompanhando nos mercados globais, por causa do conflito no Oriente Médio, as previsões de que o Federal Reserve só pode cortar os juros aí de novo lá no segundo semestre do ano que vem. Para falar sobre esse cenário todo da principal criptomoeda, olhando especificamente para Bitcoin, a gente fala agora com o Paulo Camargo, CIO da Underblock. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo aqui no Money. Boa tarde para você. Tudo bem, Muriel? Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo. Boa tarde. Eu queria muito saber a sua percepção diante desse cenário. Já esteve pior nos últimos dias, é verdade, nas últimas semanas, mas queria muito entender como é que você está enxergando essa aversão ao risco que a gente está acompanhando no mercado global como um todo e acabou respingando também em Bitcoin. Boa. É verdade, sim, né? O Bitcoin ele já chegou a ter patamares mais baixos durante esses últimos meses, né? Então, se a gente pegar o histórico aqui do contexto do mercado, o Bitcoin ele vem numa sequência de quedas mensais que já se acumulava por 5 meses. E agora, nesses últimos períodos, aqui nas últimas semanas, a gente viu o Bitcoin até fazer uma recuperada aqui nos preços, dentro desse contexto de um ativo que já estava bastante sobrevendido, enquanto, né, bolsas americanas e o ouro recuam, né, em meio a essa aversão a risco no Oriente Médio. Apesar dessa alta recente do Bitcoin, agora voltando a ficar abaixo dos 70 mil dólares, né, a notícia ali, né, de um conflito se estendendo dentro da região ali do Oriente Médio também não é boa, né, para o criptoativo e nem para as outras criptomoedas como um todo, né? Então, a pressão inflacionária e a crise energética que pode, né, se exacerbar ali por conta, né, de ataques à infraestrutura estratégica, né, de petróleo e de gás, pode fazer com que, né, a gente tenha, de fato, aí, né, um recuo maior até nos preços, pensando aqui pelos próximos meses. Então, hoje, isso se torna aqui um ponto focal de atenção para o preço do Bitcoin. Entender um pouco sobre esse cenário. E tem um ponto que eu queria entender especificamente com você, Paulo, olhando para esse cenário do Bitcoin, porque muita gente via quase que uma proteção no Bitcoin. Como é que fica esse cenário diante dessas discussões todas que a gente tem acompanhado, guerra no Oriente Médio, essas oscilações todas de mercado? Como é que fica essa ideia de que Bitcoin poderia ser a proteção? Boa. Na verdade, o Bitcoin ele é um ativo muito novo aqui dentro da economia e a gente vê que ele tem aqui uma certa narrativa, né, de proteção à inflação, proteção contra a própria moeda fiduciária ao redor do mundo, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, localmente ali no Irã, né, o Bitcoin ele chegou a ultrapassar a faixa de 100 bilhões de reais, que é a moeda local, né, durante, né, esse conflito ali com Israel. Então, a gente vê que sim, né, o Bitcoin ele desempenha esse papel de proteção contra o sistema fiduciário tradicional. Porém, né, a boa parte do preço do Bitcoin ele também é estabelecido por mercado mais especulativo, né? Ainda uma grande parcela da população busca o investimento no ativo visando o ganho, né, o lucro aqui. Então, a gente tem que saber que o Bitcoin ele trafega entre essas duas narrativas muitas vezes. Por conta disso, né, a gente vê, né, que ora o Bitcoin ele se comporta, né, como esse ativo aqui de porto seguro e ora ele também tem, né, as suas oscilações, né, muito mais voláteis aqui, né, vocado mais, né, como um ativo de risco aqui elevado. Então, eu diria, né, que impactos, né, geopolíticos aqui, a gente tem uma reação de preços que costuma ser, né, de queda nos primeiros momentos aqui desse tipo de evento, né, como foi, por exemplo, no Covid, como foi, né, na invasão da Rússia à Ucrânia, na crise de bancos regionais dos Estados Unidos e agora, por exemplo, ali no Irã. Né, a gente vê que o Bitcoin ele cai primeiro, mas depois, né, numa janela um pouco mais estendida, né, os retornos de 60 dias, né, mostram que o Bitcoin ele volta a subir e vai para um patamar mais alto do que antes desses conflitos. Então, ele tem esse aspecto mais antifrágil. Porém, a gente tem que, né, ter um pouco de pé no chão também e entender que ele também não acontece no vácuo. Né? A gente tem que entender todo o contexto econômico global por trás do que está se desdobrando aqui pela frente.
Perfeito. E outro ponto também, Paulo, para te ouvir, é especificamente com relação ao real iraniano. Olhando aqui, a alta, se a gente for ver, soma mais de 2.200% nesse ano de 2026. Real iraniano, que é, né, se a gente for ver, a moeda local do Bitcoin. Queria que você explicasse para a gente, para quem não entende esse cenário, mas principalmente explicar essa relação, porque cresceu bastante, mas tem mais a ver com a desvalorização, talvez, do real iraniano do que necessariamente com esse avanço do Bitcoin, né? Perfeito, né? Então, quando a gente olha por essa perspectiva, né, e aí olhando mais para o mercado, né, local ali do Irã, esse fenômeno, né, que a gente teve do Bitcoin subindo mais de 2.000% ali na região, enquanto no resto do mundo, né, até caiu, diria, né, dentro desse período, a gente se lembra de que, né, a moeda fiduciária, a moeda soberana, que é emitida pelos governos, ela, na verdade, é uma moeda que não é de sua posse. Ela é uma moeda que o próprio Estado, né, tem o controle sobre ela. Então, o Bitcoin ele vem, né, como um instrumento para ser um sistema financeiro paralelo, né, onde você tem a própria custódia do seu ativo. Então, o que acontece, né, em momentos como esse, o Bitcoin, que é muito mais resistente à censura, que não, né, fica preso aqui a sanções e que pode ser transacionado ali, né, de pessoa a pessoa, né, peer-to-peer, ele vence essa guerra, né? Então a gente tem que lembrar, né, que o Bitcoin ele tem toda essa narrativa de proteção justamente por conta dessas características que a gente vê, né, sendo muito mais exaltadas em um momento de conflito, em um momento, né, onde você não tem acesso a reservas internacionais, como tem acontecido ali dentro do Irã. Então, não é um fato de que o Bitcoin está se valorizando. A verdade é que o real iraniano ele está perdendo seu valor, porque, né, o governo por trás ali da moeda está, né, censurando o acesso também a ativos, né, a reservas internacionais. Então, é muito mais uma questão de escassez e falta de acesso a recursos do que o próprio Bitcoin, né, ganhando valor. Muitas vezes, se a gente parar para pensar na história do Bitcoin, talvez o Bitcoin nem tenha, né, crescido tanto assim também de preço ao redor do mundo. Talvez seja, né, a própria moeda fiduciária ao redor do globo que também está perdendo, né, o seu valor nos últimos anos num ambiente aqui global onde a dívida pública só cresce e conflitos geopolíticos estão cada vez mais frequentes ao redor do globo. E aí aproveito para te perguntar justamente qual o caminho que você imagina que o Bitcoin pode vir a percorrer nesse ano que está mostrando aí mais instabilidade, parece que o ano de 2025 especificamente. A gente viu algumas quedas que aconteceram ao longo de 2025, mas queria entender como é que você enxerga esse ano aqui. Será que a gente pode voltar a discutir a volta para o patamar de 100 mil dólares, 115 mil dólares, como a gente chegou a ver ao longo do ano passado? Boa. Essa é uma pergunta que vem num momento bastante sensível, eu diria, tá, Muriel? Porque a verdade é que ninguém sabe ao certo a extensão do impacto econômico ao redor do globo desse conflito vindo do Oriente Médio, né? Porque ninguém sabe qual que vai ser, né, a extensão do conflito em si, né? Quanto tempo esse conflito vai durar, ou que tipo de impacto dentro da cadeia de suprimentos a gente pode mais ver, né? Até então, até semanas atrás aí, a gente tinha um impacto econômico que ele era simplesmente logístico, né? Com o fechamento do Estreito de Hormuz, e agora a gente vê, né, uma escalada com pontos estratégicos de produção, né, de energia, né, de petróleo, de gás natural, sendo também atacados. Então, esse tipo de investida, ele traz, né, cicatrizes de longo prazo, ele vai ser muito mais demorado para ser sanado do que simplesmente, né, um impacto logístico que poderia ser reaberto de um dia para o outro. Então, o que eu diria aqui, Muriel, é que agora é a hora de ficar, né, atentos a cada acontecimento que está acontecendo aqui dentro da região ali do Oriente Médio, né? Conforme isso vai aumentando, né, vai se estendendo por mais tempo, as chances de a gente ver, né, por exemplo, o Bitcoin vindo buscar patamares mais baixos, ela também aumenta em consequência. O que a gente tem que lembrar é que, né, tudo isso daqui ele é passageiro de alguma maneira, né? Então, não sei se o Bitcoin ele volta aos 100 mil dólares se a gente tiver uma guerra estendida, né, por muito mais tempo. Eu imagino, né, que a gente já esteja mais próximo do fim do conflito do que seu início,
Porém, no pior dos casos, a gente poderia ver sim, né, o Bitcoin buscando mínimas ainda nesse ano. E aí, né, o oposto num encerramento da guerra, né, mais rápido aqui, a gente tem também uma reacomodação do mercado e um apetite de risco voltando a a mostrar suas forças, e aí sim a gente teria um caminho viável para o Bitcoin retomar aqui, quem sabe, né, seus US$ 100.000 ou até acima disso. Eu não vejo problema, desde que, né, a gente tenha o fim desse conflito. Diria que agora é o momento para a gente ficar de olho justamente nas últimas notícias e no desdobramento, né, do conflito ali dentro do Oriente Médio. Portanto, diante das últimas notícias do que está acontecendo, a gente pode ver talvez um Bitcoin caindo ainda mais do que aí US$ 69.000, que é o caso agora. Poderia chegar até onde, assim, você acha, se pudesse aí chutar? É uma boa pergunta, tá, Muriel? Aqui já tem alguns modelos, né, econômicos que, se o barril do petróleo se mantiver no preço que está atualmente, a inflação lá dentro dos Estados Unidos iria para casa ali dos 3,3% ao ano, né, se a guerra se estender até o final de abril. Isso, né, é um patamar, é um índice já que está muito fora da meta do Federal Reserve lá dentro dos Estados Unidos, né? Isso, inclusive, é o que o mercado vem precificando, né? Corte só no segundo semestre do ano que vem. Isso faz com que o acesso a crédito fique muito mais caro, que você tenha uma liquidez muito mais escassa, e a gente tem que lembrar que o Bitcoin ele é um ativo hipersensível, né, à liquidez global. Então, ele vai muito bem quando a gente tem, né, dinheiro de sobra ao redor do mundo, né? Lembra que ele é um ativo, né, de proteção ali à inflação, um ativo de especulação, e essas duas coisas, né, elas se alinham quando a gente tem esse tipo de fenômeno acontecendo. Por outro lado, também um impacto aqui, né, no Bitcoin, que ainda não é tão relevante no curto prazo, mas que pode, né, trazer problemas se isso continuar, né, se o conflito continuar, né, acontecendo, é o próprio preço dentro da energia, né? A gente tem que lembrar que o Bitcoin ele usa aqui um conceito de Proof of Work. Então, os mineradores eles gastam, né, eles têm um custo energético para gerar, né, novos Bitcoins. Quando esse custo energético ele se torna muito alto, você começa a ter uma operação de mineração que ela não é mais lucrativa e passa, né, a tomar prejuízo. Isso poderia fazer com que os mineradores aí sejam forçados a desligar as máquinas, né, e vender estoque de Bitcoin, né, para poder, né, financializar essas operações enquanto elas estão, né, se tornando aí, né, se tornando aqui, trazendo prejuízo dentro da operação. Então, isso faz com que, né, a gente poderia ter uma oferta de Bitcoins trazendo aqui. Eu, particularmente, acredito que isso poderia jogar o Bitcoin até ali a casa, né, no pior cenário, né, possível. Acho que na casa dos US$ 40.000 seria um número possível para os próximos meses, até o final desse ano, por exemplo. Mas esse daqui não é o cenário base. Eu acho que eu ainda acredito, né, que o cenário base aqui seria, né, uma resolução a médio prazo aqui desse conflito, um restabelecimento aqui, né, dessa cadeia de suprimentos aos poucos, né? Então, vai se tornar uma recuperação um pouco mais lenta do Bitcoin, mas com todo o potencial de vir buscar novas máximas, quem sabe até o final desse ano ou ano que vem, né, por exemplo. Perfeito. E aí, aproveito também para te perguntar, diante desse cenário todo, como é que você enxerga a situação, o momento atual do Bitcoin, mas de criptomoeda como um todo aqui no Brasil? A gente viu um avanço bem grande ao longo dos últimos anos, não só em questões de regulamentações e regulações, mas também muitos novos investidores fazendo movimento em direção a Bitcoin, em direção a criptoativos. Diante desse cenário de tanta instabilidade, de queda de Bitcoin, como é que você avalia o impacto que isso pode vir a ter para esse mercado especificamente, olhando só o Brasil mesmo? Perfeito, num mundo onde a gente tem aqui conflitos, né, cada vez mais frequentes, né, e que a gente tem, né, inflação, déficit monetário ao redor do globo crescendo, o Brasil não é exceção nesse caso, né, temos aqui um problema com as contas, né, do governo. O Bitcoin ele se torna um ativo que é cada vez mais essencial como, né,
como proteção dentro do seu portfólio. Então, particularmente, eu acredito que todo investidor deveria considerar, ao menos, ter uma pequena parcela do seu portfólio dentro, né, do ativo, da mesma maneira que metais, né, também devem ser, né, utilizados ali como proteção. Então, eu diria que até mesmo se a gente olhar para o lado de regulamentação do setor, isso tem evoluído bastante, tanto aqui dentro, né, do país, né? Então, se a gente olhar para o cenário nacional, a gente teve uma evolução muito forte nos últimos anos. Infelizmente, né, enquanto, né, o órgão regulador ele avança nessa posição e traz, né, caminhos aqui para que a indústria se desenvolva localmente, a gente tem também, né, alguns percalços aqui no meio do caminho, vindo agora, né, do lado, né, da legislação, né, então do governo, trazendo aqui algumas pautas que que vão contra, né, o fluxo global ali de adoção da criptomoeda, né? Então, por exemplo, temos novamente em pauta, né, a possibilidade de se cobrar IOF sobre transações com cripto. Isso, ao redor do globo, não existe nenhum paralelo que faça sentido que grandes nações estão seguindo. Mas essa é uma pauta que, infelizmente, novamente está aparecendo aqui no mercado, né? A gente tinha conseguido derrubar no passado, né, a MP que vinha propor esse tipo de coisa e agora, novamente, volta a ser cogitado esse tipo de ação. Então, eu acho que tem sim um avanço, ao mesmo tempo que temos momentos aqui de retrocesso, mas eu diria que no líquido aqui, o sistema, né, regulamentar aqui no Brasil, ele tem evoluído bastante e já passou de um ponto, né, que daria para ignorar, né, o ativo como uma coisa, né, subjacente ao sistema. Então, acho que agora, de fato, tanto o Bitcoin quanto as outras criptomoedas vieram para ficar, tanto, né, em questão de trazer aqui uma alternativa ao investidor, quanto em questão de tecnologia também e de avanço, né, nos sistemas legados aqui financeiros ao redor, né, do país. Muito bem, Paulo Camargo, CIO da Underblock, obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Volte mais vezes para a gente seguir atualizando esse cenário. Eu que agradeço, Muriel. Um abraço. Obrigada.